Imagine se cada pessoa interpretasse a Bíblia do seu próprio jeito. Teríamos milhares de verdades diferentes, cada uma contradizendo a outra. Mas, e se eu te dissesse que existe uma única instituição que há mais de 2000 anos preserva a coerência e a verdadeira interpretação das Escrituras Sagradas? Fique comigo até o final deste vídeo para entender por que a Igreja Católica Apostólica Romana é a guardiã fiel da Palavra de Deus e como isso impacta profundamente a sua vida espiritual. Introdução. Neste vídeo vamos mergulhar na importância da Igreja Católica como a autoridade central na interpretação das Escrituras. Vamos explorar documentos da Igreja, trechos do Catecismo e fundamentos históricos que sustentam essa missão. Você vai entender como sem essa autoridade, a unidade da fé estaria ameaçada e como isso reflete no mundo de hoje. Desenvolvimento. A promessa de Jesus a Pedro. Base bíblica, Mateus 16, 18, 19. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Explicação. Jesus institui Pedro como líder da igreja, conferindo-lhe o poder de ligar e desligar. Essa autoridade é transmitida aos seus sucessores, os papas, garantindo a continuidade da missão de interpretar as Escrituras de forma autêntica. Pedro como símbolo de unidade. Além de ser o primeiro papa, Pedro simboliza a unidade da igreja. Em Atos dos Apóstolos, vemos como ele lidera os demais apóstolos, reforçando sua posição central na comunidade cristã nascente. O primado de Pedro. Este conceito, presente nos documentos do magistério, destaca que a autoridade de Pedro é fundamental para evitar divisões e manter a fidelidade ao ensinamento de Cristo. A encíclica Utinum Sint de São João Paulo II reforça que o Papa é o servo da unidade na Igreja. Evidências históricas. A sucessão apostólica, com registros ininterruptos desde Pedro até o atual Papa, prova a continuidade dessa liderança divina. Os primeiros padres da Igreja, como Clemente de Roma, já reconheciam essa autoridade. Os poderes de ligar e desligar. Esse poder significa a autoridade para definir questões doutrinárias e morais, garantindo que a Igreja não se desvie da verdade revelada. Esse princípio é exercido, por exemplo, nos concílios ecumênicos. Pedro na prática pastoral. Além de liderar, Pedro mostrou humildade e humanidade, como no episódio em que nega Jesus e depois é restaurado por ele. João 21, 15, 17. Essa restauração é vista como um marco para sua missão de apacentar as ovelhas. A tradição apostólica e o magistério referência, Catecismo da Igreja Católica, CIC, na 85-86. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado unicamente ao magistério da Igreja. Explicação. A tradição apostólica, transmitida desde os tempos dos apóstolos, é inseparável da Escritura. O magistério, formado pelo Papa e os bispos em comunhão com ele, é o único capaz de interpretar fielmente a palavra de Deus, protegendo-a de erros e interpretações pessoais. Tradição viva. A tradição não é estática. Ela é viva e dinâmica, sendo continuamente iluminada pelo Espírito Santo e adaptada às realidades de cada época, sem jamais alterar a verdade divina. O papel do magistério no discernimento. Quando surgem dúvidas teológicas ou morais, é ao magistério que os fiéis recorrem para obter uma interpretação segura e coerente. Documentos magisteriais, encíclicas papais como a Humani Generis de Pio XII, reafirmam a função do magistério em proteger a fé contra erros modernos e heresias. A relação entre Escritura, tradição e magistério. Esses três pilares formam um tripé que sustenta a fé católica. Sem um deles, a Igreja não poderia garantir a verdadeira interpretação da Palavra de Deus. Exemplos históricos. O Concílio de Trento, 1545 e 563, reafirmou a importância da tradição como fonte de revelação, ao lado da Escritura, contra as ideias reformistas que propunham sola Escritura. Unidade doutrinal. Graças ao magistério,
A Igreja mantém uma unidade doutrinal que contrasta com as divisões frequentes em comunidades que rejeitaram essa autoridade. Os padres da Igreja e a tradição. Desde o início, os padres da Igreja, como Santo Irineu e São Basílio, enfatizaram que a tradição é a chave para compreender as Escrituras. A Escritura fora da tradição é um livro fechado, dizia Santo Irineu. A proteção contra interpretações pessoais. A interpretação individual pode levar a erros graves, como mostrado nos movimentos heréticos do passado, por exemplo, o arianismo e o pelagianismo, que precisaram ser corrigidos por decisões magisteriais. Documentos que reforçam a autoridade da Igreja, Lumen Gentium, Concílio Vaticano II. A Igreja como mãe e mestra, Fides et Ratio, São João Paulo II. A harmonia entre fé e razão, Dei Verbum, Concílio Vaticano II. A importância da revelação e da tradição na interpretação da Escritura, Veritatis Splendor, São João Paulo II. O papel da Igreja na definição da moral e da verdade objetiva, Humani Generis, Pio XII. O magistério como guardião da fé contra erros doutrinários. A Igreja e a preservação do depósito da fé. Explicação. O depósito da fé é composto pela Sagrada Escritura e pela tradição sagrada, ambos protegidos e explicados pela Igreja através do magistério. Citação. Catecismo da Igreja Católica, CIC, número 97. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus. Reflexão. Isso garante que a Palavra de Deus permaneça viva e aplicável às realidades contemporâneas, sem perder sua essência original. A importância da liturgia na interpretação bíblica. A liturgia como lugar privilegiado onde a Palavra de Deus é proclamada e interpretada. Citação. Documento Sacrosanctum Concilium, número 7. Cristo está presente na sua palavra, pois é Ele quem fala quando se leem as Sagradas Escrituras na Igreja. Reflexão. A vivência litúrgica da palavra ajuda os fiéis a compreenderem-na, no contexto da fé comunitária e da tradição. Testemunhos de santos e padres da Igreja Santo Agostinho. Eu não acreditaria no Evangelho se a autoridade da Igreja Católica não me levasse a isso. São Jerônimo. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo, enfatizando a necessidade da Igreja para a interpretação correta. São João Crisóstomo. Destacou que a tradição é tão importante quanto a Bíblia na transmissão da fé verdadeira. Santo Tomás de Aquino. Explicou que a razão e a fé caminham juntas, sendo a Igreja a guardiã da reta doutrina. São Basílio Magno. Ressaltou a importância da tradição apostólica na preservação da doutrina cristã. Santo Irineu de Moisinae de Lyon. Argumentava contra as heresias, afirmando que apenas a Igreja possui a verdadeira sucessão apostólica. São Cipriano de Cartago. Fora da Igreja não há salvação, reforçando a unidade e autoridade da Igreja. São Leão Magno. Destacou o primado de Pedro como fundamento da unidade e verdade na fé cristã. São Gregório Magno. Reforçou a continuidade da fé apostólica através da sucessão papal. Santo Anselmo. Defendia que a razão deve ser iluminada pela fé, conforme ensinado pela Igreja. São Vicente de Lérins. Na Igreja Católica, aquilo que foi crido sempre, em todos os lugares e por todos, deve ser mantido. Reflexão. Os testemunhos dos santos e padres da Igreja demonstram como a autoridade e a tradição católica sempre foram essenciais para a preservação da fé autêntica. Conclusão. A Igreja Católica, como guardiã da fé e da reta interpretação das Escrituras, mantém a unidade e a verdade da Palavra de Deus. A sucessão apostólica, a tradição e o magistério garantem que a fé seja transmitida de forma íntegra e coerente ao longo dos séculos. Sem essa autoridade, a interpretação das Escrituras ficaria sujeita a erros e divisões. Se você valoriza a verdade e deseja aprofundar sua fé, continue estudando os ensinamentos da Igreja
e participe ativamente da comunidade católica. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas possam entender a importância da Igreja Católica na interpretação da Palavra de Deus.